É um momento que ninguém consegue explicar. Podemos chamar qualquer um cientista para explicar o que se passa aqui, ninguém consegue. Mas há uma única pessoa que consegue explicar o porquê desse momento. Nós queremos abrir a palavra de Deus. Estaremos abrindo o livro de Deuteronômio, o último capítulo do livro de Deuteronômio, capítulo 34, no verso 1, onde estaremos a estudar. Mas antes que a gente possa ler, nós precisamos confirmar um Pai Celestial. Querido Deus, nós estamos diante deste fenômeno, uma situação trágica que somente o Senhor sabe o porquê. Por favor, nosso Deus, o vazio que a nossa irmã Paulina deixa na sua família, com os pais, irmãos, Pai querido, nenhum ser humano nessa terra é capaz de suprir e de preencher este vazio. Mas somente Jesus é o único que pode preencher este vazio, porque Tu és a vida e o doador das nossas vidas. Queremos abrir a Sua palavra, queremos que o Senhor fale por nós, pois que em nós não há palavra de conforto, mas somente em Ti vem palavra de vida, e palavra de esperança, palavra de amor. Capacite-nos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deuteronômio 34, verso 1. Eu tomo a leitura. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume da Pisga, que está de frente de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe a cidade, a terra desde Gileade até Adã, e todo Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar último. E Deus mostrou a Moisés. E ele continuando diz o seguinte: a Jericó, que é a cidade de palmeiras, até a Zoar, e disse-lhe ao Senhor: esta é a terra de que jurei aos teus pais Abraão, Isaac e Jacó, dizendo: a tua semente a darei. Mostra-te para veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme dito do Senhor. E este o sepultou no vale, na terra de Moabe, de fronte de Beté-Peor. E a ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés de idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel
Prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe. E os dias do pranto de luto de Moisés se cumpriram. Palavra do Senhor. O texto que nós acabamos de ler é interessante. Ele nos apresenta uma situação trágica. Nos conta de um grande líder. A morte de um grande líder. Talvez já ouvimos a história dele. Ele cresceu lá no reino de Faraó durante 40 anos. E ele foi formado nas melhores universidades da época para que ele pudesse se tornar alguém diante da sociedade. E foi graduado. E a história, a Bíblia nos diz que ele estudou e foi ensinado toda a ciência. Ele terminou tantas formações. Fez tantos doutoramentos. Porém, durante 40 anos, ele, terminando a sua formação, sai de Egito. Agora vai para pastar ovelha durante 40 anos de novo. Não estamos a falar de uma pessoa normal. Porque a Bíblia nos diz em Atos que ele foi ensinado toda a ciência. E poderíamos determinando como um cientista que sabe tudo. Mas agora tinha que ir pastar as ovelhas durante 40 anos. E depois dos 40 anos, e ele aprendeu a humildade lá. E depois de aprendendo lá também durante os 40 anos, agora Deus o chama de novo. Moisés levanta. Você agora vai cumprir uma missão especial. Você vai para Egito, porque lá o meu povo está sofrendo. Agora basta. Você precisa ir. Mas Moisés não negou a Deus. Moisés não replicou a Deus, não. Ele aceitou. E Moisés foi. E Moisés chegando lá, Deus lhe disse que eu irei contigo. Serei contigo todos os dias, em todos os momentos. Tão somente que eu quero que você vá e cumpra o meu propósito. Moisés foi e foi buscar o povo. Depois de sair com o povo, ele começa caminhando durante 40 anos de caminhada de novo. E foi tantas dificuldades que ele tinha que enfrentar pelo caminho. Ele encontraram tantos obstáculos pelo caminho. Mas Moisés foi caminhando mesmo durante o tempo todo. Quando Moisés estava faltando poucos dias antes para chegar na terra prometida que Deus prometeu, na Canaã terrestre, uma cidade de promessa de Deus, onde eles não mais seriam escravos e jamais poderiam sofrer por causa das injustiças que houve lá no Egito. Mas era uma terra boa, onde poderiam comer, desfrutar. Mas infelizmente, a história nos diz que quando estava faltando poucos dias, Moisés, a um dado momento, ele ultrapassa, ele bate na pedra 2 vezes, que Deus orientou que batesse uma vez.
E depois de Moisés tropeçando, ele se arrepende. Arrependeu-se. E Deus aceitou o perdão. O concedeu o perdão. Mas Deus lhe disse: filho, sobe para o monte. Eu tenho uma mensagem para você. Eu quero te mostrar a cidade, mas eu quero que você suba. E ele sobe para o monte de Moab. Quando Moisés sobe ao monte, Deus lhe fala o seguinte: uma mensagem tão triste, humanamente triste. Depois de tantas lutas, de tanta jornada, de tantas vitórias que tiveram e fracassos pelo caminho, agora a expectativa do povo era de entrar na cidade, uma cidade de promessa maravilhosa. Mas Deus fala para Moisés: filho, a cidade é essa aqui. Ele mostrou a cidade, a terra de Naftali, e mostrou outras cidades. E ele lhe disse: essas são as dimensões da cidade, a terra que eu prometi aos seus pais, Abraão, para que você vá morar lá. Mas infelizmente você não vai entrar, você vai morrer. Querido, se parece seria uma notícia muito triste para mim e para você. Você que lutou tanto, talvez você estava numa casa de renda. Você batalhou tanto, batalhou. E de repente consegue construir uma casa bonita dos seus sonhos. Mas depois de você terminar a casa tão bonita, é momento de você inaugurar dentro de 3, 4, 5 dias. E Deus te disse: filho, Deus te fala: filho, você não vai entrar. Você não vai morar nessa casa. Essa casa será para os teus filhos, porque você vai morrer. Querido, talvez você não sei se poderia compreender isso. Depois de tanta formação, você conquistou a vida. Agora é momento de entrar para trabalhar e desfrutar, com um salário enorme e uma grande bênção para a família, e uma grande vitória para toda a comunidade. Mas no momento de tomar as posses, muito antes, Deus te fala: filho, você não vai conseguir avançar, porque você não vai comer nada para isto. Você vai morrer. Você vai morrer. Querido, talvez é uma notícia muito triste. Em 2004, nós vivíamos numa aldeia tão pequena, mas distante daqui da cidade do Ambo. Naquela aldeia onde vivíamos, em 2004, a guerra estava cessando a caminho de anos. Então as famílias começaram a trabalhar nas lavras para poderem sobreviver e vencer a fome. E naquele ano, eu me lembro, a minha mãe construiu, trabalhou, cultivou uma lavra tão grande, mas uma lavra muito grande mesmo. Depois de trabalhar aquela lavra, era vitorioso porque nunca se cultivou daquele jeito. E nós estávamos felizes porque prontos, a partir de agora já vamos ter muita comida, muita alimentação a gente terá. Mas infelizmente o ano terminou. Quando começamos no ano 2005, já prestes a caminhando nos meses de colheita, e queridos, a minha mãe faleceu. Não provou nem sequer 1 quilo de milho lá. E ela morreu. Ninguém conseguiu explicar. Ninguém conseguiu explicar o porquê. Depois passaram um tempinho. Uma vez visitei aquela aldeia. Na aldeia havia um professor. Um professor antigo, é muito conhecido aquele. Ele era um grande professor, aquele senhor. E ele era secretário da aldeia, a comunidade religiosa o conhecia. Mas ele fazia esse trabalho sem ganho. E fazia muito trabalho. Mas um dia, a administração comunal chamou ele. E lá o chamaram e disseram: olha, nós estamos havendo o trabalho que
você está fazendo lá. Mas a partir desse momento, agora você será inserido no sistema. Agora você vai trabalhando e vai ser custeado pelo Estado. Você terá um grande salário. Terá um salário muito enorme. E você vai trabalhando, continuar com as suas atividades. Um professor que trabalhou muitos anos sem ser reconhecido lá. Mas agora chegou o momento da vitória. E naqueles dias, uma semana antes, ele foi tratando a documentação tudo. E ele conseguiu emitir a documentação. E agora era na expectativa de espera do primeiro salário. E ele estava feliz, as famílias estavam felizes. E a comunidade toda em geral estavam felizes porque agora teria um professor que vai lecionar os filhos para toda a vida. Mas infelizmente, na última semana, era numa quarta-feira, no sábado era para subir para a comuna em busca do salário. Então naquele dia ele foi até a sua lavra. Quando voltava da lavra, era já tarde. E ele disse assim, quando encontrou os outros pelo caminho: olha, vamos caminhar junto, porque vai chover e temos que ir para casa. E os outros estavam arrumando algumas coisas ali. E de repente ele disse: olha, eu vou avançar um pouco, vocês me encontram no outro lado do rio. E ele, atravessando o riacho, os outros arrumaram rapidamente e começaram a seguir a trilha para o encontrar. Quando atravessaram o riacho, ele encontraram no outro lado do rio. Ele caiu e tocaram nele. Ele já não estava a respirar. Ficaram assustados porque lá não tem uma ciência médica avançada. E eles mexeram ele, levaram. Mas infelizmente o grande professor, ele já morreu. Ele havia morrido. E no sábado o salário dele cai. 2 dias antes, nem conseguiu provar nem 10 kwanza do seu salário. Depois de tantas lutas, e você chega no momento, agora é desfrutar aquilo que eu trabalhei. Agora é o momento de desfrutar. Mas infelizmente, Deus te aparece e diz: filho, não, você vai morrer. Mas por quê? Por que eu tenho que morrer? Isso ninguém consegue compreender. Humanamente não poderíamos entender. Não podemos explicar. Depois de tantas lutas e você vence, é momento de você viver caminhando bem. Mas você não chega lá. Por quê? Ninguém explica. Isaías capítulo 57, verso 1. Diz que perece o justo, mas ninguém consegue explicar. Porque os justos morrem antes que o mal lhes toque. Então a palavra de Deus nos dá uma explicação clara nessa parte. Morre o justo, ninguém consegue explicar. Quando morre uma pessoa boa, uma pessoa boa, que não faz mal a ninguém, mas está morrendo. Está morrendo por quê? Por que não morre aquele que são mal? Aquele que faz o mal nos outros, mas morre pessoa boa. E Isaías respondeu: e os justos, eles morrem para que antes que o mal lhes toque. Então só Deus consegue explicar o porquê que os bons morrem e ainda os maus permanecem. E querido, Moisés não chegou na terra. Deus lhe disse: agora sobe no monte e despeça o povo. Despede o povo, porque agora você não vai descer mais. Você vai morrer. E a Bíblia diz que Moisés morreu. E o seu óbito, o povo de Israel durou 30 dias chorando Moisés. Ninguém conheceu a sua sepultura. Mas agora poderíamos dizer o seguinte:
Deus permitiu que Moisés morresse? Por que Deus permite que Moisés, que poderia entrar na terra Canaã, não chegou e morreu? Talvez humanamente não podemos entender isso, mas a Bíblia responde que Moisés não entrou na terra Canaã. Mas Moisés, depois de ser morto, depois dele morrendo aí, Jesus o sepultou. Depois de ser sepultado lá no monte, e não foi sepultado pelos homens. Diz que em Judas, a carta de Judas, no capítulo 1, verso 9, lá explica que o arcanjo Miguel, ele disputava a sepultura de Moisés com o diabo Satanás. E Deus venceu. Moisés ressuscitou. Jesus o ressuscitou. E Moisés agora, depois de ser ressuscitado, ele não entrou na terra terrestre, mas Moisés entrou na Canaã celestial. E a Bíblia diz que Moisés foi para o céu. Agora, querido, imagine. Então não era para entrar só na terra Canaã, mas o propósito de Deus era que Moisés chegasse aonde? A Canaã celestial, onde não poderiam mais morrer. E a Bíblia nos diz que quando Jesus estava na terra, em Mateus 17, diz que quando Jesus foi ao monte de orar, apareceu Moisés e Elias e falavam com ele. Moisés apareceu lá. Então Moisés, a vitória de Moisés talvez não seria para entrar na terra Canaã, mas ele orou tanto para que chegasse lá. Mas o propósito de Deus se cumpre na vida de cada um de nós, aceitando como não, querendo ou não, mas o propósito de Deus tem que se cumprir. É que Deus, quando cumpre o seu propósito na vida do ser humano, não é para um fracasso não, mas é para uma grande vitória maior. E a Bíblia nos dá uma esperança, uma grande esperança, e que Jesus deixou bem claro, de que quando Cristo voltar, em São João 5, verso 28, ele diz aos seus discípulos que não se maravilhem disso, porque chegará o dia que a trombeta vai soar. A trombeta vai soar. E quando a trombeta soar, todos os que morreram, que estão na sepultura, ouvirão a sua voz e sairão. Uns ressuscitarão para a glória, para a vida, mas outros ressuscitarão para a morte eterna. E querido, a Marta não entendeu isso. A Marta não compreendeu isto. Jesus, ao se aproximando no capítulo 11, ele esclarece mais um pouco ainda. E disse para eles: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, mas ele viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Querido, nós cremos em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a vida. E quem crê em Jesus Cristo, ele tem a vida. E a morte que Jesus estava referindo nesse verso não era a morte, esta morte física que nós estamos morrendo. Jesus estava falando da morte eterna. Se você acredita em mim, ainda que você morre hoje, mas não é problema, porque viverás. E esse termo viverás, ele aplica para o futuro. Na segunda vinda de Jesus, quando soar a primeira trombeta, aqueles que dormem na sepultura, aqueles que estão descansando na sepultura, aqueles que venceram com Jesus na sepultura e vão ressuscitar para a glória celestial, onde jamais poderemos chorar, onde jamais poderemos morrer, jamais nos separaremos, jamais alguém poderá se reunindo porque há uma dor, há uma tristeza, bateu a família, jamais haverá. Essa é a promessa da palavra de Deus.
promessa da palavra de Deus. Do mesmo jeito que Deus ressuscitou a Moisés, do mesmo jeito que Ele o ressuscitou, para que isso é a Canaã celestial. É do mesmo jeito, é da mesma forma que a trombeta ao soar na vinda de Cristo, todos, mas é todos ressuscitarão para o encontro com Cristo. Agora há um grande desafio para nós hoje. O problema maior nosso não é hoje a morte. Há um grande desafio para o ser humano, eu hoje. O desafio grande é, aceitando ou não, a morte vai chegar na nossa vida. Como será? Aceita ou não aceita, mas será possível? Vai chegar, o teu momento vai chegar. Vai chegar o meu momento, vai chegar. Qual o dia será? Não sei. Mas vai chegar ou não vai chegar? Vai chegar. Vou morrendo ou não vou morrer? Vou morrer. Você vai morrer ou não vai morrer? Vai morrer. Aceita ou não aceita, você vai morrer. Enquanto vivermos nessa terra, aceitando como não, você vai morrer. Eu vou morrer. Enquanto Cristo não voltar, nós vamos morrer. Eu posso ser grande cristão, mas eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu tenho Jesus comigo, mas eu vou morrer. Mas por quê? Porque a nossa natureza é uma natureza mortal, desde que o pecado entrou nesse mundo. Mas glória a Deus, trouxe a solução através de Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar, para que crendo nele, ainda que nós morramos, nós teremos a vida eterna. Eu não sei a quem você serve, eu não sei a quem você acreditou na sua vida, eu não sei a quem que está dirigindo a sua vida, eu não sei como é que você está vivendo, talvez não sei o que você está a fazer, mas saiba uma coisa, há um momento que vai chegar, que eu e você temos que morrer, mas o que vai determinar é a forma que você vai morrer, se você vai morrer com Deus ou sem Deus, se você vai morrer com Cristo ou sem Ele, cada um de nós vai morrer sim. E a promessa de Deus é que hoje aceite a Ele, aceitemos Ele, entreguemos a Ele a nossa vida, e mesmo que a morte bata a nossa porta, assim como aconteceu nesse momento aqui, para uma jovem que decidiu servir a Jesus ao longo da sua jornada, mas não foi possível continuar até hoje, e que Deus basta, nem ninguém consegue explicar, mas aconteceu, e nós aceitamos porque é a condição nossa, mas temos a bendita esperança que a morte para um cristão não é um fracasso não, a morte para um cristão é uma grande vitória, mas a morte para uma pessoa que não tem Jesus é um grande fracasso. Se você não tem Jesus, você morre sem Jesus, você selou a sua vida, é um fracasso, não é esperança. Então, enquanto vivemos, escolha aquele que você vai servir, andar com Ele, viver com Ele em todos os momentos, para que você consiga mantendo, guardando a esperança e a fé. Como Paulo disse, combati um bom combate, acabei a carreira, terminei, agora sim vou descer a sepultura, mas eu estou feliz, porque agora a coroa da vida me está aguardando desde a fundação dos séculos, e Cristo prometeu para dar a todos aqueles que creram nele
Aqueles que morreram com ele e aceitaram a Jesus, mesmo até na morte não o negaram. E eles aguardam a bendita esperança do retorno de Cristo nessa terra. Quando tudo terminar, quando a trombeta soar, será maravilhoso. E todos nós, mas todos nós, aqueles que creram em Jesus, verão todos os nossos antequeridos ressuscitando para a glória celestial. E, queridos irmãos, nós todos somos parte, somos criaturas de um Deus de amor, um Deus santo, a família presente. Desde que o pecado entrou neste mundo, as lágrimas humanas surgiram. E hoje as lágrimas parecem que nunca se esgotam. Porque todos nós choramos. Choramos desde que nascemos até a nossa morte chorar. E vamos chorando. Mas há uma coisa que nós não devemos esquecer. Nós temos que chorar sim. Temos que lamentar sim. Temos que chorar sim. Não importa quanto você chore. Você chore mesmo. Não pare de chorar. Mas alguma coisa que você não pode esquecer. Não se desespere. Não fique desesperado. Não questione o Deus o porquê que eu sou assim. Mas creia somente. Mesmo que não compreendamos. Mas creia somente. Aceite somente. Porque haverá um dia. E um dia que Deus dará explicação e vai respondendo o porquê de todas essas coisas. Porquê dessas situações. Só Deus poderá responder. Por isso que não morra sem Jesus. Se você não tem compromisso com Deus, faça hoje. Porque aceitando ou não, a morte vai chegar. E não há rico nem pobre. Mas todos vamos morrer. Mas é bom que morramos com Jesus do que morrer sem Cristo. E a palavra de Deus nesse sábado, e Ele vem passando para nós no momento mais difícil, dizendo o seguinte: se você crê em mim, se você anda comigo, se você acredita em mim, não importa o que te aconteça, mas tenha certeza que na manhã gloriosa eu poderei ressuscitar você se você deixar a sepultura antes. E isso me conforta. E a minha preparação é cada minuto, em cada segundo. Porque eu não sei se vou chegar para minha casa. Mas eu tenho certeza que se eu não chegar lá, que eu deixar a sepultura, então eu tenho certeza plena de que na manhã gloriosa, quando Cristo voltar, eu poderei ressurgindo ao soar da primeira trombeta. Essa é a bendita esperança que nos conforta ao estarmos no lado de Jesus. E que cada um de nós reflita a quem você está a servir e a quem você irá deixar com ele a sepultura. Porque não há esperança de que aquele que morreu ainda pode se converter. Porque os mortos não sabem nada. Mas nós sabemos. E nós podemos escolher agora a quem queremos servir. Assim como a nossa irmã escolheu. E temos a plena certeza que ao soar da primeira trombeta estaremos nos reencontrando no céu quando Cristo voltar, com todos aqueles que já foram, que guardaram a fé na esperança de Jesus Cristo. Assim como aconteceu com Moisés. E que Moisés foi tão vitorioso. E que a morte na vida de Moisés foi uma vitória. Porque ele surgiu para Canaã celestial. Então não é um fracasso não. É uma grande vitória. Morrendo com Deus e ressuscitando com Ele. E nós conseguiremos, aguardando
a esperança quando Cristo for o centro da nossa vida. Que Deus nos possa abençoar e guarde a cada um de nós. E vamos caminhando nesse programa. Mas não se esqueçamos de alguma coisa. Que Cristo é a única solução para a nossa vida. Enquanto vivermos, que Deus nos guarde e nos proteja e console a família, a igreja, os irmãos, a todos presentes, para que todos tenhamos a esperança nele até amanhã gloriosa, quando Cristo voltar. Que seja a vontade de Deus para a nossa oração.